Depois, logo em seguida, que ele fala sobre a parte da Betano, um jornalista pergunta sobre o André, né? A proposta, se chegou alguma proposta pelo André. O Mário deixa bem claro que a única proposta oficial que chegou foi no meio do ano passado, no meio da temporada do Fluminense. Foi a proposta do Liverpool, de 30 milhões de euros mais alguns bônus. O Fluminense não aceitou não pelo valor, mas sim pelo momento esportivo que o clube estava vivendo. Ele até brinca que os jornalistas falaram que, caramba, o Fluminense está fazendo uma loucura financeira, não sei o quê. Mas aí ele fala que se ele vende, o Fluminense faria uma loucura esportiva. Se ele não vende, é loucura financeira. Então ele até brincou com isso na coletiva, né? E deu muito certo o André não ter saído naquele momento. Pois se ele sai, a gente ia ficar sem uma peça muito, muito importante naquela Libertadores, que era o André, nosso motorzinho ali no meio campo, nosso pitbull ali. Então, a única proposta existente hoje, assim, que existiu, não existente, existiu, foi a do Liverpool de 30 milhões de euros mais bônus. Pode chegar uma proposta ainda até o final dessa janela, que termina amanhã. Faltam 24 horas aí para terminar a janela de transferência para a Europa. Então, se chegar uma proposta e for atraente para o Fluminense e para o André, o Fluminense vai aceitar, pois o Fluminense vê que o André precisa evoluir esportivamente, ir para a Europa, e o Fluminense também precisa financeiramente lucrar com o jogador. Então, o Fluminense não vai ser um empecilho para o Fluminense, caso o jogador queira sair para um clube que chegar uma proposta boa. E se não for nessa janela de agora, for no meio do ano, o Fluminense vai aceitar também. E se não for no meio do ano, pode ser uma opção de compra no final do ano. Então o André fica pelo menos até o meio do ano, caso não chegue nenhuma proposta em 24 horas. E no meio do ano o Mário falou que com certeza o André vai chegar uma proposta, porque o Fluminense tem muita convicção nisso. Pois a janela mesmo da Europa, a janela forte econômica da Europa é no meio do ano. Então lá que tá começando a temporada, lá é o começo da temporada, não agora. Aqui já estamos no meio pro final da temporada. Então os clubes, inclusive por conta do fair play financeiro, eles optam por fazer contratações logo no começo da temporada. Então o André fica, por enquanto, caso não chegue nada oficial pro Fluminense em 24 horas. Depois, logo em seguida, que ele fala sobre a parte da Betano, um jornalista pergunta sobre o André, né? A proposta, se chegou alguma proposta pelo André. O Mário deixa bem claro que a única proposta oficial que chegou foi no meio do ano passado, no meio da temporada do Fluminense. Foi a proposta do Liverpool, de 30 milhões de euros mais alguns bônus. O Fluminense não aceitou não pelo valor, mas sim pelo momento esportivo que o clube estava vivendo. Ele até brinca que os jornalistas falaram que, caramba, o Fluminense está fazendo uma loucura financeira, não sei o quê. Mas aí ele fala que se ele vende, o Fluminense faria uma loucura esportiva. Se ele não vende, é loucura financeira. Então ele até brincou com isso na coletiva, né? E deu muito certo o André não ter saído naquele momento. Pois se ele sai, a gente ia ficar sem uma peça muito, muito importante naquela Libertadores, que era o André, nosso motorzinho ali no meio campo, nosso pitbull ali. Então, a única proposta existente hoje, assim, que existiu, não existente, existiu, foi a do Liverpool de 30 milhões de euros mais bônus. Pode chegar uma proposta ainda até o final dessa janela, que termina amanhã. Faltam 24 horas aí para terminar a janela de transferência para a Europa. Então, se chegar uma proposta e for atraente para o Fluminense e para o André, o Fluminense vai aceitar, pois o Fluminense vê que o André precisa evoluir esportivamente, ir para a Europa. E o Fluminense também precisa financeiramente lucrar com o jogador. Então, o Fluminense não vai ser um empecilho para o Fluminense, caso o jogador queira sair para um clube que chegar uma proposta boa. E se não for nessa janela de agora, for no meio do ano, o Fluminense vai aceitar também. E se não for no meio do ano, pode ser uma opção de compra no final do ano. Então o André fica pelo menos até o meio do ano, caso não chegue nenhuma proposta em 24 horas. E no meio do ano o Mário falou que com certeza o André vai chegar uma proposta, porque o Fluminense tem muita convicção nisso. Pois a janela mesmo da Europa, a janela forte econômica da Europa é no meio do ano. Então lá que tá começando a temporada, lá é o começo da temporada, não agora. Aqui já estamos no meio pro final da temporada. Então os clubes, inclusive por conta do fair play financeiro, eles optam por fazer contratações logo no começo da temporada. Então o André fica, por enquanto, caso não chegue nada oficial pro Fluminense em 24 horas. Depois chegou o momento da entrevista que o Mário foi perguntado sobre o orçamento do Fluminense, o planejamento para 2024, como sairia, né?
até o momento a gente não tem nosso orçamento de 2024. O Mário até brincou falando que amanhã, hoje teria uma reunião, né? Ele falou amanhã, mas hoje, quarta-feira, vai ter a reunião dos conselheiros do clube para decidir o orçamento da temporada de 2024, mas que não vai fugir do que foi em 2023, 2022, 2021, desde que ele chegou na gestão. Pés no chão, botando metas que dê para alcançar, não é metas de ser campeão de tal coisa, metas que dê para alcançar. Aí o jornalista também perguntou sobre a venda dos jogadores, se entra nesse orçamento. Aí o Mário explicou falando que não, que esses orçamentos são vendas extraordinárias, ou seja, são valores extras, né, fora do orçamento. Então o Fluminense vai contar com o orçamento somente com premiações de campeonato, receita de sócio-torcedor, receita de bilheteria. Então os jogadores são complemento para esse orçamento. E também deixou claro que a partir de agora ele quer fazer grandes vendas. Por exemplo, ele quer vender o André nessa temporada até o meio do ano, um valor muito grande, seja o maior da história do Fluminense. E também vai fazer pequenas vendas, como foi agora do GFT. Samuel Granada foi emprestado com opção de compra. Então o Mário pois muitos jogadores estão saindo ali sem ser aproveitado, ou não vai ter o rendimento do Fluminense. O Fluminense já entende isso e vai vender o jogador para que não fique ocupando ali espaço no elenco. Então o Fluminense pretende fazer agora, a partir de agora, pequenas vendas. Então não se surpreendam se ao longo de 2024 a gente falar tal jogador foi vendido para um clube não sei de onde, outro jogador foi emprestado com opção de compra. Então o Fluminense vai bater bastante nessa tecla nesse ano. Lembrando que esse vai ser o último ano da gestão do Mário. Vamos ter eleições. Então, que o Mário possa fazer ótimas vendas nesse último ano. E caso ele deixe a chapa dele para concorrer na próxima eleição, que seja uma chapa duradoura aí, que também mantenha essa linha de raciocínio que vem acontecendo. Que não pode retroceder e voltar como era antes no passado. Aí o Victor Lessa depois pergunta sobre como está o andamento com a BTG, né? Para quem não sabe, o Fluminense hoje tem um estudo para captar novos investidores no clube, um estudo de virar uma meia SAF, né? O Fluminense venderia, foi explicado na última vez, 49% do valor total do clube, e o Fluminense ainda seria majoritariamente mandante ali nas decisões do clube. Então esse estudo ocorre ainda. O Mário falou que está bem otimista, que talvez em 2024 ele esteja finalizado e que o Fluminense tem o melhor modelo de SAF. Não falou com essas palavras, mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Que o Fluminense estuda como outros clubes na Europa, que tem a SAF vende 49% do clube e 51% fica para o clube. Então o Fluminense está estudando esse molde, né, para captar novos investidores, para equacionar a dívida. Pois a dívida ela não está nem crescendo nem diminuindo, como ele falou. Ela está equalizada. Ao momento que paga uma dívida com juros, surgem novas dívidas com outros juros. Então o Fluminense fica nesse ciclo até chegar alguém a investir e injetar o dinheiro assim, vão pagar 100 milhões à vista. Pum. Aí sim essa dívida vai cair bastante. Mas enquanto isso não acontece, o clube vai viver na faixa dos 780 milhões, 800 milhões de dívida. É o que saiu no último balancê. Então o Fluminense está estudando aí para ter um novo investidor e a BTG faz parte desse estudo. Logo depois o Gabriel Amaral fez uma ótima pergunta também, falando sobre os direitos de imagem do Fluminense, de transmissão do Fluminense, né, que a gente vendeu para a Liga Forte, né? E a princípio seria uma liga para bater de frente aí e tentar desbancar a CBF, mas tem a outra liga lá. E o Fluminense teria um grande dinheiro a receber aí, os valores eu não lembro, mas enfim, o Fluminense vendeu, né, 20% dos seus direitos de imagem por 50 anos. E o Fluminense receberia um bom valor, acho que algo em torno de 500 e poucos milhões, só que parcelados, né? E ano passado, 2023, já receberia a primeira parcela. O Mário confirmou, realmente está confirmado isso. O Fluminense vendeu, o Fluminense já recebeu a primeira parcela e essa primeira parcela já foi gasta para pagar jogadores, pagar comissão, enfim, pagar o dia a dia do clube, logística e equacionar algumas dívidas. Também explicou sobre premiações. O Fluminense, por exemplo, o Fluminense gasta primeiro para depois receber essas premiações. Então o Fluminense gasta sempre com logística, viagem, não sei o que, hotel, salário de jogador. Então o Mário também confirmou agora que a gente tem ainda dinheiro no caixa da premiação da Libertadores, que já foi pago tudo o que aconteceu, tanto no Mundial, no Distrito Mundial.
E o Mundial ainda não foi pago ainda, a nossa premiação era para ter recebido entre o dia 24 e 25 de janeiro, já estamos no dia 31. Então o Fluminense ainda tem a receber o dinheiro do Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não recebeu a premiação, o Fluminense segue na aguarda. E a partir de maio que o Fluminense recebe a primeira parcela dos direitos de imagem do Brasileirão. Então o Fluminense tem que saber lidar aí com esses 4 primeiros meses aí. Vamos ter os direitos de imagem agora, vamos ter os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que foi fechado em 14 milhões. Então o Fluminense tem 14 milhões aí inicialmente nesse início de ano para tentar pagar jogador, para tentar pagar salário, pagar dívida, pagar não sei o que. E é isso, o Fluminense tem que continuar. O Fluminense continua agora no caminho seja duradouro e de muitos títulos. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Tentei resumir o máximo aí essa entrevista de quase 2 horas do presidente do Fluminense, sem deixar nenhum detalhe de longe. Então, se você gostou do vídeo, por favor, me ajuda muito se você compartilhar esse vídeo. Vai ajudar bastante. Estou tentando aí melhorar cada vez mais no YouTube. Então é isso. Me siga na rede social lá, Instagram, Facebook, TikTok. Então vamos lá. Valeu, saudações tricolores.